Sim, eu errei. Porque eu sou humano, porque eu sou falho, porque eu sou imperfeito. Posso citar inúmeros motivos para eu ter errado em si, mas no que eu errei exatamente? O erro que eu enxergo, que talvez eu fiz nessa forma de expressão que é esse canal, foi que no meu vídeo anterior, ironicamente, era exatamente sobre a importância de se expressar, o porquê se expressar. Por isso, eu achei importante enfatizar isso realmente nesse vídeo, porque eu também cometo erros, como você também comete erros. Para cometer erros, só é necessário estar vivo. E é engraçado a gente falar de erro de uma forma tão focada, porque o erro é uma coisa tão natural, mas às vezes realmente tira parte do nosso dia, tira parte do nosso sossego, de certa forma. Eu errei pelo fato de não expressar assim como eu prometi, mas o erro faz parte do processo. Então, se você não erra, ou se você não reconhece os seus erros de certa forma, não tem como você corrigir, não tem como você aprender algo novo. Então, se você não está errando, você está fazendo, de certa forma, sempre as mesmas coisas. E fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Não sei se é isso o ideal exatamente. A gente vive com uma certeza que é a morte. E com a morte é meio incerto pra gente sobre o que realmente vai acontecer. Eu sei que eu errei nesse fato de não me expressar. Eu percebo também outros erros, como não me expressar exatamente como era a minha intenção no começo do canal, que é uma coisa que eu já pretendo corrigir, como também eu tenho certeza que inúmeros outros erros vão aparecer. E o porquê? Porque isso faz realmente parte do processo. Estranho seria se não tivesse cometido erro nenhum. E é engraçado porque eu vou ver erros em meus vídeos, em outras coisas, em coisas do dia a dia, que outra pessoa não vai ver, porque a questão, a interpretação da vida, o viver a vida em si, percebo hoje que é muito subjetivo. Acho que um termômetro é realmente, se eu receber críticas, significa que eu estou no caminho certo. Até porque o que eu quero é expressar o que eu penso, o que eu sinto de certa forma. E a partir desse momento eu estou sujeito à crítica dos outros. Isso é normal, porque eles têm o livre-arbítrio, eles têm essa liberdade para expressar o que eles pensam e o que eles acham do meu conteúdo. E tudo bem. Eu sei que em alguns momentos talvez eu não lide bem com isso, da mesma forma que outras pessoas não lidam. Mas não tem como eu sofrer com antecedência, eu me antecipar com isso. Então é só aproveitar, no fim das contas. É aproveitar com os erros e tentar tirar alguma coisa deles. Eu voltei com o canal, eu já estava pensando isso há muito tempo atrás e tentando entender o porquê exatamente que eu não produzia mais. Talvez porque eu não me sentia genuíno com o que eu estava produzindo. E acho que isso é muito importante, você se sentir satisfeito, que você deu o seu melhor. E não que você deu o seu melhor para outra pessoa, mas o melhor que você podia com você mesmo. O conteúdo é para outra pessoa assistir, se assim entenderem, mas eu acho que, primeiramente, exclusivamente, de certa forma, eu acho que é mais importante para mim, porque eu consigo ver coisas que eu preciso corrigir em mim, preciso corrigir nos meus comportamentos, como também pensamentos que é preciso registrar, porque às vezes você pensa alguma coisa, você deveria dar importância, mas não dá certa importância. E além de tudo isso, eu acho que é viver a vida como se realmente fosse o último segundo, porque isso ficou muito evidente na pandemia, como o quão frágil nossas vidas são e o quanto a gente tem que aproveitar, se expressar, transmitir realmente esse calor humano. E hoje, com a inteligência artificial, por exemplo, você vê que esse calor humano ele perde um pouco da sua força. Mas é isso que a gente não pode deixar, a gente precisa continuar manifestando artisticamente ou não a nossa força humana, o nosso calor humano, positivamente, é claro. Temos esse problema recentemente no Rio Grande do Sul, fica explícito a importância do calor humano, das mãos humanas para auxiliar uns aos outros.
Então, eu acho que, mesmo que seu esforço seja mínimo em algum ponto, pelo menos é um esforço. Então, eu acho que esse é o ponto. Eu vou ter minhas dificuldades, vou ter meus erros, errei, continuarei errando, provavelmente, porque eu preciso aprender. E não tem uma forma de aprender que não seja com os erros. Se eu aprendo com o acerto, não é exatamente um aprendizado, porque o que eu corrigi, o que eu aprendi exatamente, se eu já acertei? Eu posso ter estudado, eu posso ter feito todo um preparativo antes de fazer o ato em si, mas ainda assim eu poderia ter aprendido um pouco mais com o erro. Concorda com isso? Para concluir, que possamos nos expressar positivamente, pelo menos na maior parte do nosso tempo, entender que a gente vai cometer erros, ou seja, pode ser que a gente expresse alguns sentimentos não tão agradáveis, como a raiva em alguns momentos, às vezes a gente vai passar do ponto, talvez, em alguns momentos. Quando eu falo a gente, sou eu também, porque eu sou tão sujeito ao erro como qualquer outro. Então, o que é importante, principalmente em momentos de crise, é espalhar esse amor, espalhar esse ouvir o próximo, esse falar com o próximo, esse sentir realmente o próximo. E sentir a gente também, porque às vezes a gente não dá atenção para os nossos pensamentos internos, a gente trata como se fosse um pensamento qualquer, quando a gente tem que entender o porquê a gente pensa desse jeito e o que a gente precisa mudar, tanto em a relação à nossa interação com nós mesmos, como também externamente com os outros. E uma frase que eu quero deixar, pelo menos para esse vídeo, é que eu não quero morrer sendo outra pessoa. Um grande abraço, obrigado por assistir, principalmente, e até a próxima.